O luteranismo é um dos principais ramos do cristianismo ocidental, que tem por base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico, reformador e teólogo alemão. Surge a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja Católica Apostólica Romana, até então a única igreja existente no Ocidente, o que originou a Reforma Protestante. Essa teve como principal base a publicação das 95 teses, que foram divulgadas nos territórios de língua alemã do Sacro Império Romano para propagandear os maiores princípios da Reforma, contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. A divisão entre os católicos romanos e os luteranos aconteceu em 1521, com a Dieta de Worms, onde Lutero e todos seus seguidores foram oficialmente excomungados pela Igreja Católica. A divisão tinha por base a doutrina da justificação, sendo que Lutero advocava através do princípio de que a salvação veio somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo, contrariando o ponto de vista romano, que se baseava em uma salvação pelo amor e pelas boas obras. Ao contrário de outras igrejas cristãs que surgiram por meio da Reforma, como o Calvinismo, o luteranismo mantém muitas práticas litúrgicas e ensinamentos sacramentais do período da pré-reforma, com uma ênfase particular na Eucaristia ou Santa Ceia. Os principais pontos em que o luteranismo difere das outras igrejas cristãs são os propósitos da lei de Deus, a vocação eficaz, a perseverança dos santos e a predestinação. Martinho Lutero, um católico romano fervoroso, decidiu entrar para o claustro num mosteiro agostiniano, sendo ordenado padre em 1507. Segundo alguns historiadores, isto ocorreu devido a um acontecimento sobrenatural, no qual ele sobreviveu a uma tempestade na estrada, após ter dito: "Ajude-me, Santa Ana, e tornar-me-ei monge." No mosteiro, Lutero vivia em angústias e desespero por dúvidas que tinha sobre seus méritos espirituais. Quanto mais refletia, mais cresciam suas dúvidas e incertezas. Não possuía, por isso, paz de alma e via Deus como um severo juiz pronto a castigar os pecadores. Lutero tornou-se doutor em teologia e passou a lecionar na Universidade de Wittenberg, sendo um dos privilegiados a ter acesso a uma Bíblia. Lutero desenvolveu numa visão teológica, lendo as palavras de Romanos 1,17. "Mas o justo viverá pela fé." Ele dizia que o perdão e a vida eterna não são conquistados por nós mediante as obras, mas nos são dados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. O que Lutero afirmou com base na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é do dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Em 1507, na Alemanha, o professor monge Martinho Lutero fixou à porta da Catedral de Wittenberg 95 teses criticando a atuação do Papa e do alto clero. Elas se propagaram rapidamente, mesmo com a intervenção da Igreja. Lutero foi apoiado por parte da população pela nobreza, que, desejosa de conquistar novas terras sob o domínio de Roma, na região da atual Alemanha, o protegeram da perseguição do Papa, poupando-o da fogueira, mas não da excomunhão. Lutero, então, passou a participar de vários debates teológicos, com autoridades civis e eclesiásticas que tentavam fazê-lo abrir mão de suas ideias e retratar-se de críticas à Igreja ao Papa. Em 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa e no mesmo ano queimou a blusa de excomunhão em praça pública, rompendo assim com a Igreja Católica da época. Em 1530 surgiu a Confissão de Augsburgo, que foi escrita por Lutero e Philipp Melanchthon, um fiel companheiro seu. Este documento trazia um resumo dos ensinos luteranos. Uma das principais preocupações de Lutero era que todas as pessoas pudessem ler o livro no qual os ensinamentos da Igreja Católica estariam escritos e assim poderiam tirar suas próprias conclusões. Por isso Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para que todos pudessem lê-la em sua própria língua. Alguns anos mais tarde, a Bíblia foi traduzida para o inglês, francês e espanhol. As pessoas passaram a ler a Bíblia e terem suas próprias conclusões. Aos poucos, a Igreja foi perdendo poder e influência. Depois de Lutero, a Igreja nunca mais conseguiu exercer o forte domínio sobre a Europa, como tinha antes da Reforma Protestante. A Confissão de Augsburgo é o documento que Philipp Melanchthon escreveu e que foi apresentado como sendo o testemunho luterano ao imperador Carlos V e a Dieta do Santo Império Romano a 25 de junho de 1530. Compõe-se de 28 artigos. Destes, os primeiros 21 apresentam a doutrina luterana e sintetizam os ensinamentos de Martinho Lutero. Eles tentam provar que os luteranos não estavam ensinando novas doutrinas, contrárias às escrituras sagradas, e que não constituíram uma nova seita religiosa.
Os artigos 21 a 28 pretendem tratar dos abusos medievais que os luteranos tinham corrigido. Com o passar dos tempos, segundo a visão luterana, a Igreja foi se desviando da verdade bíblica. Vozes que clamavam contra o erro foram silenciadas. Martinho Lutero, monge agostiniano, doutor em teologia e professor da Bíblia na Universidade de Wittenberg, Alemanha, postulou que a Igreja estava desviada da verdade bíblica. A Igreja Luterana vê em Lutero um instrumento de Deus para reconduzir a Igreja às verdades bíblicas e considera ainda que Deus preparou outros homens fiéis que participaram da causa da Reforma. As confissões foram reunidas no Livro de Concórdia em 1580, que é aceita hoje por muitas igrejas luteranas no mundo. Essas igrejas afirmam: aceitamos todos os livros canônicos das Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento, como palavra infalível de Deus e como exposição correta da Escritura Sagrada. Aceitamos os livros simbólicos reunidos no Livro de Concórdia. A Escritura ou Bíblia Sagrada é a única norma da Igreja para doutrina e praxe. Hoje, o luteranismo é uma das maiores denominações do protestantismo. Com aproximadamente 80 milhões de seguidores, constitui a segunda maior religião protestante, atrás dos anglicanos.